Paz e graça, amém? Bom dia os irmãos que estão em casa acompanhando também. Já vou pedir aos irmãos que abram a Bíblia na carta que Paulo escreve aos Efésios, capítulo 3. Nós vamos meditar dos versículos 14 até o 21. Efésios 3, do 14 ao 21. Enquanto os irmãos vão procurando, ou melhor, já está ali na tela, e nós vamos então ver o que Deus tem para nós nesta manhã. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a plenitude de Deus, né? Nós temos que entender um pouco mais desse Deus poderoso, Deus maravilhoso, Deus misericordioso. Esse é o nosso Deus a quem nós servimos. E Paulo fala muito sobre isso, sobre esse Deus completo, onde nada falta. Deus é tudo, Ele é o soberano, amém? Então assim diz a palavra do Senhor: por causa disso me ponho de joelho perante o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais corroborador com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de, estando arraigado e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheio de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo, muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. E esse, glória na igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todos sempre. Amém. Pai, em nome de Jesus, mais uma vez a Tua palavra foi lida, Pai. Mas nós precisamos, ó Deus, da orientação do Teu Santo Espírito. Pai, em nome de Jesus, abra a nossa visão, a nossa mente, e prepara, meu Deus, cada coração para receber a Tua palavra. Tanto aqui os que entraram por essas portas, quanto aqueles que estão em casa também, ó Deus, nesse momento, cultuando junto conosco. Muito obrigado por tudo, assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém e amém. No versículo 14, por que então Paulo fala: por causa disso me ponho de joelho perante o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo? Me ponho de joelho perante Deus. Querido, Paulo, nesse momento, quando ele escreve, Paulo não estava numa situação muito boa. Aqui Paulo está sob prisão domiciliar. Ele foi preso porque ele tem pregado a palavra de Deus, por ter pregado as boas novas, né, de Jesus Cristo. Então Paulo agora está preso em casa. Mas uma coisa que nos chama a atenção, Paulo aqui praticamente está falando o seguinte: mesmo eu estando preso, ninguém pode me prender a ponto de eu não poder orar. Mesmo Paulo estando preso, querido, ele fala: mas agora eu me ponho de joelho para orar por vocês. Mas qual o motivo, qual é a razão de Paulo orar para o povo ali de Éfeso? Para começar, querido, antes da gente entender um pouco mais, essa cidade de Éfeso, antes do evangelho chegar naquele local, ali era uma cidade muito idólatra.
apesar de ser um lugar bem rico, mas ali havia uma idolatria muito grande. Ali eles adoravam a tal famosa deusa Diana. Então, queridos, por 3 anos, Paulo fica naquela cidade de Éfeso pregando a palavra de Deus. E ali muitas pessoas se renderam a Cristo, se converteram a Cristo. Então ali ele estabeleceu, levantou-se ali, fundou-se uma igreja ali em Éfeso. E quando Paulo então pregava, Paulo pregando a palavra do Senhor, e muitas pessoas se convertendo, e muitas pessoas deixavam então de adorar essa deusa Diana, e passou então a buscar e adorar e prostrar-se diante de Jesus. E o que nos chama a atenção, querido, que passado então, ou melhor, antes de eu falar, essa cidade tinha aproximadamente, talvez um pouco mais de 300 mil habitantes. Era uma cidade bem grande, era um local muito bom, Mas o que estragava o local era a idolatria, e muitas outras coisas, que havia de errado ali. Mas o Evangelho chegou, Paulo levou a palavra de Deus, levou a semente e plantou naquela cidade, e a idolatria, querido, foi recuando. Diz a palavra lá em Atos, que os mágicos, eles traziam os seus livros de encantamentos e queimavam em praça pública, porque eles se rendiam a Cristo. Então isso foi crescendo, querido. Esse é o poder do Evangelho, é o poder da palavra de Deus. E isso, quando você vai pregando a palavra, e a palavra vai transformando vida, pessoas se levantam contra o povo de Deus. Não é diferente do que estava acontecendo. Portanto, nós estamos vendo que Paulo está preso. Porque Paulo, quando começa a pregar a palavra, e muitas vezes, querido, quando nós começamos a pregar a palavra, e as pessoas vão afastando da idolatria, o que vai acontecendo? Financeiramente vai caindo, querido, porque muitas pessoas, nós sabemos por aí, que esse tipo de idolatria dá muito lucro para algumas igrejas. As igrejas que vivem idolatria, elas são milionárias, porque tudo é em cima de idolatria, tudo é em cima de dinheiro. Eu quero que você chegue em casa e faça uma pesquisa para você ver. São caminhadas, são romarias e mais romarias, para ir atrás dessas situações, e lá, querido, rola muito dinheiro. Então, quando você começa a pregar o Evangelho e as pessoas afastam da idolatria, vai causar prejuízo, a esses líderes, e eles vão se levantar contra o povo de Deus, porque eles se convertem a Cristo. Eles vão entender que não precisa disso, porque Cristo é o suficiente. Amém? Então Paulo, ele vai dizendo, a preocupação de Paulo, então, quando ele diz, eu me ponho de joelho perante o Deus, perante o Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, é por causa da preocupação, porque Paulo, então, querido, sabendo que o povo ali tinha se rendido, estava realmente se afastando da idolatria, mas Paulo precisava, então, orientar um pouco mais aquele povo ali de Éfeso. Então o intuito da carta que Paulo escreve para o povo ali de Éfeso é fortalecer a fé cristã dos crentes. Paulo precisava, porque Paulo agora não estava mais nessa cidade. Paulo agora já estava preso lá em Roma. Então Paulo precisava dar orientação aos crentes, aos cristãos, porque o tempo vai passando, querido. Se não tiver um líder para estar ali, orientando, as pessoas vão esfriando. Aí você imagina essa congregação sem uma pessoa para orientar. Já orientando, querido, as pessoas já ficam frias e fracas na fé. Agora você imagina sem uma pessoa para estar ali incentivando. Passado um tempo, as portas vão fechar. Porque as pessoas vão para a igreja, aí é aquele negócio, não aprofunda na palavra, é mesmo, todo dia, todo domingo, a mesma coisa.
as pessoas esfriam. Então Paulo se preocupando com a fé daqueles irmãos, Paulo então escreve. E também, querido, toda a carta, o propósito é para explicar a natureza e o propósito da igreja, que é o corpo de Cristo. Nós precisamos entender isso, que nós agora, todos aqueles que são de Cristo, que se renderam a Cristo, nós temos que entender que nós fazemos parte de quê? Do corpo de Cristo. Olha só, aqui tem um corpo, um tronco, mas tem um braço, tem mão, tem orelha, tem cabeça, mas nós estamos ligados em quê? No corpo. Assim a igreja é ligada em quem? Em Cristo. Preste bem atenção no que Paulo está falando. Então, por isso, Paulo agora vai orientar, querido. Ele começa a falar do versículo 14 ao 15, esses dois versículos, ele fala assim: por causa disso me ponho de joelho perante o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família no céu e na terra toma o nome. Aqui Paulo está falando o seguinte, olha, eu escrevi algo aqui para a gente entender. A família de Deus inclui todos aqueles que creram nele no passado, crê em Deus no presente e ainda crerão no futuro. Quer dizer, Paulo está falando, querido, que a igreja de Cristo, a igreja do Senhor Jesus, ela é triunfante no céu, tanto aqueles que estão no céu, agora preste atenção no que ele está falando, tanto aqueles que já estão no céu, quanto aqueles que estão na terra, que é a igreja militante, que somos nós. Todos nós temos um Pai só, e esse é o único Pai. Quem é o nosso Pai? Jesus, Deus. Ele é o único Deus, Ele é o único Pai. Nós devemos, então Ele está falando para aquelas pessoas, irmãos, entenda uma coisa, nós só temos um Pai, a quem nós devemos orar. Ele é suficiente, Ele é pleno. Ele está falando da plenitude de Deus. Então quer dizer, praticamente ele estava falando o seguinte: não precisa buscar mais, vocês não precisam jamais olhar para a deusa Diana, porque nós temos um Pai que cuida de nós. Querido, infelizmente, quando nós olhamos para o nosso Brasil, e por alguns países, alguns não, todos os países, infelizmente, mas vamos falar do Brasil. Quando você olha para a cidade de Éfeso, que ali tinha uma deusa que dominava, aonde eles criam que aquela deusa era a protetora da cidade, ou fazia muito mais pelo aquele país. Quando nós olhamos para o nosso Brasil, eles implantaram na cabeça de muitas pessoas que o Brasil tem uma protetora também. E essa palavra serve para essas pessoas que acham que o Brasil tem uma protetora. Não, o Brasil tem um protetor, é Deus. Amém, irmãos? O Brasil, ele tem somente um protetor, que é Deus. Ele é pleno. A plenitude nós só encontramos em Jesus Cristo. Ele é completo. Querido, preste bem atenção, não encontramos isso em mais ninguém. Então, quando nós olhamos para essa carta, e olhamos para a nossa pátria brasileira, querido, olha o que eles imaginam. Mas infelizmente foram, algum povo lá do passado que implantou isso na mente das pessoas, que o nosso Brasil tem uma protetora. Não, querido, nós precisamos dizer para essas pessoas que o Brasil tem um protetor, que é o soberano, o Deus Todo-Poderoso. Ele é que nos guarda, Ele é que nos protege. Então, Paulo está dizendo sobre isso, querido. Então, nosso Deus soberano, nós fazemos parte da família desse Deus. Como nós fazemos parte da família desse Deus? De que forma? É quando nós aceitamos Jesus. Assim como o povo de Éfeso, através da pregação de Paulo, durante os 3 anos que ele passou, provavelmente ali os 3 anos,
né, pregando a palavra, as pessoas foram se rendendo a Cristo, foram se convertendo a Cristo, foram deixando a idolatria de lado, foram entendendo que o protetor daquela cidade de Éfeso era Deus, é Jesus Cristo, eles foram se convertendo a Cristo. Assim também, querido, e eles foram passando então a fazer parte da família de Deus. O que Paulo está dizendo? Todos aqueles que não coloca isso no coração, não entende, não se rende a Cristo, ainda não faz parte da família de Deus. Por quê? Porque todos aqueles que faz parte da família de Deus estão ligados em Jesus. Não tem como fazer parte da família de Deus desligado de Cristo. Ah, mas eu acredito em Deus. Talvez a pessoa fala, não, eu sou devoto a Deus. Mas preste atenção, Deus não divide a glória dele com ninguém. Não, ele não divide a glória dele com ninguém. Então como que eu vou saber se eu realmente faço parte da família de Deus? É quando eu faço as minhas orações, as minhas petições, somente a um, no nome de Jesus. Eu não coloco depois da oração o nome de outra pessoa, porque preste bem atenção, se eu faço uma oração a Deus, e vou orando ao Senhor, vou falando com Deus, mas no final, eu agora também vou orar em nome de outra pessoa, eu estou dividindo a glória, e para Deus isso não é válido, não, porque Deus, Ele é pleno, toda a plenitude está em Deus. Então, querido, isso nós precisamos pregar a palavra de Deus e dizer, deixa a idolatria de lado. A idolatria é um câncer dentro das igrejas. A idolatria tem levado as pessoas à ruína. A idolatria tem acabado com as pessoas. É por causa da idolatria que o povo sofria lá no passado. E é por causa da idolatria que o povo ainda está sofrendo. Então ele diz o seguinte, eu coloquei aqui, olha, então tantos aqueles que estão no céu, quanto aqueles que estão aqui na terra, temos um só Pai, um Pai que é o Deus Todo-Poderoso. Então, ele diz, eu disse mais aqui, ó, Ele é a fonte de toda a criação. Deus é a fonte de toda a criação. Se desejamos receber as bênçãos de Deus, será muito importante continuar em contato com os demais crentes. Agora preste atenção, se nós somos membros, fazemos parte do corpo de Cristo, se a igreja faz parte do corpo de Cristo, agora preste atenção, é muito importante permanecer tendo esse relacionamento com os irmãos. É triste, querido, quando você vai para a igreja, quando você vem para a igreja e você vê os irmãos não cultuando a Deus nas igrejas. Está nem aí, querido. Troca o momento de cultuar o Senhor por qualquer coisinha. Coisa que podia deixar para depois do culto, não. Vou fazer na hora do culto, porque depois eu preciso ter meu lazer. Querido, nós temos que entender isso, que nós precisamos ter essa comunhão. É uma vez por semana, misericórdia. Nós temos praticamente, nós os batistas, temos esse grande defeito, de às vezes ter um culto, a gente fica lutando para que na quinta-feira, ou outros na quarta, também tenha essa comunhão, para se tornar um culto como se fosse no domingo à noite. Um culto de louvor, de adoração, de pregação da palavra, a igreja, né, vamos porque vamos. Mas, infelizmente, nós temos esse defeito ainda, de apenas vir na igreja, querido. Nós precisamos vir para a igreja, com esse desejo enorme de cultuar a Deus. Paulo estava preso, querido. Ele estava preso, mas ele prostrava-se diante de Deus. Ele não deixava de servir a Deus. Ele clamava a Deus pelo povo, pela igreja que estava ali em Éfeso, para que a igreja não venha a desfalecer a sua fé. É isso, querido, nós não podemos desfalecer a nossa fé.
Se nós falamos que nós fazemos parte do corpo de Cristo, estamos ligados em Cristo, por que o desânimo? O que está acontecendo? A seiva de Cristo não passa para nós? Você já parou para pensar o que é isso? Então tem alguma coisa errada comigo, se eu ando desanimado. Então preste atenção que se eu quero receber alguma coisa de Cristo, eu preciso estar ligado, então, tendo contato com toda a igreja. Por quê? Porque preste bem atenção, se nós somos membros de Cristo, fazemos parte do corpo de Cristo, se eu começo então o quê? Afastar. Tira esse braço. O que vai acontecer com esse braço? Com poucos dias vai virar o quê? Vai virar carniça, vai feder. Por quê? Por que esse braço vai virar carniça? Porque desconectou de quê? Do corpo, que mandava sangue, né? Estava todo ligado, estava todo beleza. Agora, desliga-se de Cristo para você ver o que vai acontecer com a sua vida. Desliga desse corpo para ver o que vai acontecer com a sua vida espiritual. Em breve você está morto, querido. Então é um conselho que Paulo está dando: não desfaleça a sua fé, fica ligado. Nós precisamos, porque nós somos igreja, porque um apoia o outro, um dá força para o outro, querido. Precisamos ser assim. Aqui é lógico que cada um tem um pensamento, cada um tem o seu problema, a sua dificuldade, mas precisamos suportar uns aos outros, viver um com o outro, mesmo com todos os pensamentos desiguais um do outro, mas precisamos estar ligados. Nós somos, cada um tem a sua função, não é? O pé serve para andar, a mão serve para pegar, a boca serve para falar, a língua fala demais tem vez, mas cada um tem a sua função. Cada um tem a sua função, querido. Então, não se desliga, né? Esteja sempre junto, em contato com os demais crentes, porque aquele que se isola da família cristã e tentam caminhar por si próprio, tentam caminhar sozinho, estão afastando-se de Deus. Eu não quero mais, estou desanimado, na minha casa eu adoro. Eu já ouvi tanto isso, querido. Eu não preciso ir na igreja não, dentro da minha casa eu adoro o Senhor. Mentira. Mentira. Irmão, quando nós estamos em casa, se a pessoa não tem compromisso de estar em união com os irmãos, em casa que não vai adorar o Senhor coisa nenhuma. Em casa vai cuidar de um porco, vai cuidar de uma galinha, vai cuidar de um boi, vai passear, vai ver televisão, vai mexer no celular. Que está cultuando a Deus coisa nenhuma? Ninguém é igreja sozinho, querido. Igreja é isso daqui, é a união. Sozinho não é igreja. Não tem como cultuar a Deus sozinho. Não adianta, querido, sempre vai ter uma coisa para atrapalhar a sua. Como que você vai cultuar a Deus? Você vai então, tudo bem. Não, Renilton, mas eu faço o meu culto. Não estou duvidando, querido. Mas é difícil a pessoa falar aqui em casa. Não é porque você é um crente que você está dizendo. Não, está falando aqui, olha, se você é afastar da comunhão com as pessoas, como é que eu posso falar que eu faço parte do corpo de Cristo se eu não relaciono com os irmãos? Eu venho na igreja apenas, outros vêm na igreja, o culto, o pastor nem bem falou amém, a pessoa já passou a mão na Bíblia, quando vem com Bíblia, e sai correndo e vai embora, não dá um bom dia para ninguém, querido. Que comunhão, que corpo é esse? Que membro é esse? Será que esse membro está ligado mesmo? Temos que tomar muito cuidado. E Paulo está orientando, filhos, lembra disso. Não fica afastado. Vocês têm que estar unidos. Igreja precisa estar unida. Se nós somos o povo batista, representamos a Cristo aqui na terra, então nós temos que estar o quê? Unidos. Se não tiver unidos, querido, não tem como crescer. Não faz parte do corpo. Então aquele que não está conectado, aquele que não está ligado com a igreja, aquele que não está ligado com os irmãos, aquele que está tentando caminhar sozinho, aqui está dizendo que ele está cada dia mais afastando de Deus. O segundo passo é a queda dele. Então, primeira coisa, Paulo
ora para que os irmãos estejam firmes na fé em Jesus Cristo. E qual é o nosso dever contra a igreja, querido? Orar um pelo outro. Assim como Paulo fez, nós devemos clamar a Deus, mesmo que às vezes nós, durante a semana, nós estamos longe um do outro, mas nós devemos estar em casa, toda vez que nós formos orar, mesmo que a gente não consegue falar o nome de todos, mas nós colocamos toda a igreja, toda a família da igreja, na presença de Deus. Eu não sei o que a igreja está passando, Senhor, eu não sei o que a família de Dona Ivone está passando, mas esteja ali, a nossa oração, querido, toca o coração de Deus. Paulo estava na prisão, mas clamando a Deus, para que fortalecesse a fé daqueles irmãos. Nós, quanto igreja, eu sou membro da igreja, mas não lembra dos irmãos em oração, irmão, está nem aí, não tira tempo para orar pela igreja, está tudo errado em nós. Querido, precisamos tirar tempo para orar, né, pela nossa igreja. Versículo 17 ao 19, assim então ele fala: para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de estarmos arraigados, né, e fundados no amor. Quer dizer, arraigado, firme, enraizado. É isso aí, enraizado, firme. Paulo está orientando que nós, como igreja, nós precisamos estar firme, enraizado. Aí ele fala mais: poderdes perfeitamente compreender com todos os santos, que seja a largura, comprimento, altura e profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Aqui eu coloquei o seguinte, olha, Paulo diz que o amor de Deus absoluto atinge cada aspecto da nossa experiência. Vamos fazer o seguinte, irmãos, vamos ler Romanos 8, 38 e 39, coloca aí para nós, irmã, Romanos 8, 38 e 39, aí eu vou ler de novo aqui, e nós vamos ler Romanos, que está ali, olha. Então eu coloquei aqui, Paulo diz que o amor de Deus é absoluto, e atinge cada aspecto da nossa experiência. Agora vê o que está dizendo em Romanos 8, 38, porque estou certo de que nem morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem a potestade, nem o que? Nem o que está no presente, nem o que ainda está por vir. Nem o que está no presente, nem o que ainda vai acontecer. Estou certo de que, vou repetir, estou certo de que nem morte, nem vida, nem anjo, nem principado, nem a potestade, nem o presente, nem o que está por vir. Segundo, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Então Paulo está falando que esse amor é absoluto. Nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Se estamos ligados em Cristo, nada nos separa de Deus. Ele é pleno. Nós encontramos a plenitude somente numa pessoa, que é Jesus Cristo. Ele é o Todo-Poderoso. Nada dessas coisas nos atinge, porque nós estamos ligados em Cristo Jesus, que habita em nós. Nem, querido, olha que coisa linda, nem as coisas do presente, nem aquilo que ainda está para vir, querido. Que coisa linda. Isso é lindo, querido. Agora preste bem atenção. Continuando aqui. Então eu coloquei aqui, ele é amplo, vai além da nossa experiência e alcança o mundo inteiro.
Esse é o amor de Deus, esse é o poder de Deus, o Deus soberano, a plenitude de Deus. Querido, preste bem atenção, eu vou repetir, Ele é amplo, mais uma coisa, vai além da nossa experiência e alcança o mundo inteiro. Esse é o nosso Deus poderoso. Ele. Aonde há poder, querido, numa coisa que você precisa carregar, palpar, pegar com a mão? Hã? Ele é amplo, poderoso. Ele atinge o mundo inteiro. Por Ele sim, por Ele próprio. Porque todo o poder está nele. Como, querido, que eu posso pegar esse objeto para se deslocar daqui até na mão do irmão Roberto? Eu tenho que ir lá e colocar na mão dele, ele tem que pegar, né, irmão Roberto? Mas Deus não, Deus está aqui, está aí com você, não precisa de mim. Olha que coisa linda. Então como é que eu vou adorar um objeto que eu preciso carregar, e se eu soltar ele cai? E ainda se for de louça ou de barro ou de qualquer coisa, ele quebra. E o nosso Deus não, Ele é amplo, Ele é soberano, Ele é o Todo-Poderoso, porque todo o poder está nele. Ele é o dono da vida, Ele tem a vida, Ele tem tudo nele, Ele é completo. Então o Evangelho, querido, quando ele é pregado, e as pessoas entendem que Deus é suficiente na vida dele, não precisa de mais nada, a não ser Deus. Deus. E ela se rende a Cristo. Eles vão entender que sem Cristo é impossível chegar a Deus, porque Jesus fala: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E ninguém vem ao Pai, se não for por mim. Ninguém consegue chegar a Deus, se não for por Jesus. Não existe, querido, Maria falando com Jesus, para Jesus falar para Deus. Não, não é isso, querido. Não existe o Renildo falando para Jesus falar para Deus. Nós oramos no nome de Jesus, porque Ele é o caminho que nos conduz até Deus. Sem Jesus, nós não chegamos a Deus, porque toda a plenitude está em Jesus. Não está em objeto, não está em outra pessoa. Então, querido, ficamos firmes, servindo a esse Deus maravilhoso. E o Evangelho causa prejuízo, e causando prejuízo, eles se levantarão contra nós, o povo de Deus. Mas não se preocupa, porque é bom causar o prejuízo, porque nós vamos povoar o céu, dando prejuízo ao inferno, tirando as pessoas do inferno e levando para Deus, amém? Através do Evangelho, assim como Paulo nos orientou. Então, querido, o amor de Deus é outra coisa, além de alcançar o mundo inteiro, o amor de Deus é extenso, cobre a duração de nossa vida. Ele é extenso. Enquanto você viver, o amor de Deus está sobre nós. Enquanto você estiver respirando, o amor de Deus está em nós. Oh, coisa linda. Mais ainda, coloquei aqui, olha, Ele é elevado, atinge a altura da nossa celebração e exaltação. Seu amor é profundo, alcança a profundeza do desânimo, do desespero e até da morte. O amor de Deus é profundo. Talvez a pessoa está sentindo um pouco abatido. Lembra? Eu estou tão abatido, parece que eu estou lá onde? Mas o Senhor está ali com você, irmão. Nunca esqueça. Se você se sente lá na profundeza do buraco, mas lembra, não esqueça que o amor de Deus está contigo.
Esse Deus não te abandona. Lembra de José, quando lançaram ele na cisterna, os irmãos lançaram na cisterna? Parecia que tudo estava acabado para ele, né? Você imagina aquele jovem, ainda um jovem, ele recebeu um sonho, teve um sonho, uma promessa de Deus, mas tudo parece que foi dando errado, no olhar humano. Como ia dar, eu fico imaginando José, agora sendo pego ali pela mão dos irmãos, os irmãos tentando matar o José, mas um fala, não, vamos lançar ele nessa cova, nessa cisterna, e lançaram ele naquela cisterna. Ele passou alguns dias na cisterna. Eu fico imaginando, à noite ele olhava para as estrelas, o que ele falava com Deus, será? Senhor, o que está acontecendo? Será que ele falava com Deus? Mas o amor de Deus, o amor do nosso Pai, não abandonou José. Deus estava com José lá na cisterna. Deus enviou um homem aonde comprou José. Tudo providência de Deus, querido. Para nós parece que está dando tudo errado. Deus nos conduz aonde Ele quer que nós estejamos, para a glória dEle, para que o evangelho dEle seja propagado, para que a idolatria possa ser jogada por terra, para que o povo entenda que nós temos um só Pai, um Pai só, que é o Todo-Poderoso, amém? Mas o amor de Deus nunca abandonou José. Assim também, querido, é conosco. Quando você está abatido, lembra que Deus não te abandonou, Deus está contigo a todo tempo, Ele nunca deixou de te amar. Você está desesperado, com aperto, lembra que Deus nunca te abandonou. O amor de Deus está sobre a sua vida, porque se você estiver conectado em Deus, se você não afastou, querido, se você afastou, volta novamente, porque Deus não deixou de te amar porque você afastou, não, Ele te ama, mas você precisa voltar. Então, querido, até mesmo a morte, quando você se aproxima, deixa eu ver o que eu escrevi aqui, meu irmão, espera aí. Você se sente, né, isolado ou desanimado, que eu já falei, lembra-se que nunca está perdido para o amor de Deus, jamais, lembra-se disso. Foi aonde nós lemos, lá em Romanos 8, né, 38 e 39, que fala sobre, né, todos os problemas podem vir, mas o amor de Deus está nos guardando, o Deus Todo-Poderoso está nos protegendo. Então Paulo está falando para a igreja de Éfeso, permanece firme, permaneçam unidos, porque Deus está guardando. Toda dificuldade, às vezes parece que os problemas se levantam contra nós, mas Paulo está falando, lembra-se que Deus está com vocês. Versículo 19, eu vou ler só esse 19, querido, para a gente encerrar. E conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais cheio de toda a plenitude de Deus. E conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais cheio de toda a plenitude de Deus. É a mesma versão. Olha o que eu coloquei aqui, ó. Essa plenitude somente se encontra totalmente presente em Cristo. Então descarta em objeto, descarta, né, em todas as outras coisas que talvez a igreja possa aí oferecer de adoração. Tudo quanto é pessoas que vai diante de outras coisa para adorar, não tem essa plenitude, porque toda a plenitude está em quem?
em Jesus, somente nele. Então já é um grande erro de buscar, de prostrar o joelho diante de imagem ou de deuses que são chamados. Então coloquei aqui, olha, essa plenitude somente se encontra totalmente em Jesus, em Cristo, em união com Ele. Ou melhor, vamos ler lá, se encontra em Cristo, coloca ali Colossenses 2, 9 e 10, depois eu vou continuar lendo. Colossenses 2, versículo 9 e 10. Ali está então, olha, porque nele habita corporalmente toda a plenitude do quê? Da divindade. Olha só, nele quem? Nele quem que habita? Em Jesus. Em Jesus, então eu já vou falar o nome dele, né? Porque está escrito lá assim, ó, nele, porque nele habita. Então eu vou colocar ali, ó, eu vou colocar assim, ó, porque em Jesus Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Somente então em Cristo Jesus, Ele tem toda a plenitude, tudo está nele. Ele é Pai, Filho e Espírito, Ele é Deus, tudo está ligado nele. Então, querido, não adianta, Paulo está falando, Ele, somente Jesus, esse que vocês se renderam, esse que vocês se converteram a Ele. Agora lembra de uma coisa, toda a plenitude está nele. Por isso, portanto, devemos buscar nele. A nossa oração deve ser feita a Ele. A nossa intercessão deve ser feita diretamente a Ele. Somente, querido, porque toda a plenitude está nele. Mas o diabo, ele é terrível, né? Eu não sei como que ele consegue dar vida àquilo que não tem vida. Eu não sei como é que ele conseguiu, querido, dar vida a um objeto oco, algo que foi achado. Preste atenção o que o inimigo tem feito. O inimigo tem tentado colocar plenitude num objeto que foi encontrado no rio cheio de lama. É triste, não é? Para pensar, o nosso Jesus não foi achado, o nosso Jesus não deu errado e foi lançado fora. O nosso Jesus, ele não foi feito, querido, e deu errado, quebrou e foi lançado dentro de um rio, jogou fora, não. O nosso Jesus não, ele é pleno, ele é puro, ele é verdadeiro, ele é soberano. Todas as coisas foram feitas por ele. Tudo foi feito por ele, e tudo que ele fez foi perfeitamente bom. O homem que estraga tudo. Então, queridos, só falta a pessoa começar a pensar um pouquinho. Não precisa falar de religião, mas nós estamos falando de Deus. É só a pessoa parar uma hora, tirar um tempo e começar a imaginar quem é Jesus e quem é o objeto. Aonde está a vida? Se a vida está em Deus, em Jesus, ou se está no objeto? Quem é que deu a vida? Foi Jesus ou foi o objeto? Então, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Olha só agora o outro versículo próximo. E estais perfeitos nele, perfeito em Jesus, que é a cabeça de todo o quê? Principado e potestade. Todo governo dessa terra só faz alguma coisa se ele permitir, querido. Ele é o cabeça. Às vezes nós sofremos porque nós escolhemos talvez um governo errado. O povo tem aquilo que pede, mas não que o erro está em Jesus. Não. Nós perecemos porque nós erramos. Jesus continua sendo
perfeitamente o cabeça de tudo. Ele é o cabeça, Ele é o governo dessa terra, Ele é o rei dessa terra, Ele é o dono de todas as coisas, tudo foi feito por Ele, todo o poder então está nele, Ele é o nosso protetor, Ele é que nos guarda, Ele é que nos protege, amém? Então tudo está nele. Então agora voltando para cá onde eu escrevi, nós acabamos de ler ali que tudo, está nele, em união com ele, olha o que ele fala, perfeitamente nele, volta o 9 aí, irmã, ali olha, porque nele habita, corporalmente toda a plenitude da divindade. Aí eu coloquei aqui, olha, e em união com ele, e por seu poderoso Espírito, sentimos inteiramente essa integração, temos toda plenitude de Deus em a nossa disposição, ou toda a vida que Ele dá. Então, querido, nós temos tudo em Deus. O Senhor tem dado, querido, algo extraordinário para nós. Tudo que você pede ao Senhor, tudo que você dirige a Deus, que você ora ao Senhor, que você busca ao Senhor, Ele nos concede. Então preste bem atenção, está em nossa disposição, ou toda a vida que Ele nos dá. Se você está sentindo fraqueza espiritual, busca força em Deus, querido, porque a vida está nele, o poder está nele. Estou passando um momento de frieza espiritual, a vida é Jesus Cristo, é Ele que nos fortalece. Busca sempre força em Deus, porque Ele é o dono da vida. Para isso devemos buscar a Deus com fé e oração. A oração, querido, nós precisamos orar, precisamos confessar a Deus. Confessar, essa aqui está um negócio de confessar. Confessar a quem? Confessar o homem? Não. Ir para uma gabinezinha, fica um homem sentado do lado, uma telinha e outra pessoa, e começa ali a falar os pecados para o homem. Querido, aonde está isso? Está errado. Você tem que confessar a Deus. Quem sou eu para perdoar o seu pecado, ô Sueli? Você chega aqui e desabafa. Renilton, hoje eu passei do limite, pequei. Aí eu falo para o irmão Sueli, não, irmão, vai para casa, pega a roçadeira e mete a roçadeira lá no pasto, faz qualquer coisa lá, depois, tá beleza, presta atenção, irmão. É a mesma coisa que eu falasse isso para ele. Agora, confessar é você dobrar o joelho diante de Deus e falar, Senhor, eu errei. Eu errei, Senhor. Mas eu estou aqui abrindo meu coração diante do Senhor. Tem misericórdia de mim, porque eu estou me sentindo fraco, falho. Mas eu entendi que toda a plenitude está no Senhor, porque o Senhor é o único que tem poder para me perdoar. O que nós podemos fazer com o irmão, entre igreja, é o irmão chegar perto de mim, porque confia em mim, chegar, irmão, eu preciso da sua ajuda em oração, e eu preciso de um conselho seu, eu preciso que o irmão me ajude em oração, porque eu estou sentindo fraco, e eu preciso da ajuda do irmão. É diferente, irmão, é diferente, amém? Então, preste bem atenção, continuando aqui, a oração, temos, Deus com fé em oração, temos que pedir Ele oração, para que o Espírito Santo preencha todo aspecto da nossa vida, até transbordar. Nós temos que orar ao Senhor, pedir a Deus, para que nos preenche, venha nos preencher com Teu Santo Espírito, a ponto de quê? De transbordar,
Porque transbordando não vai ficar espaço para o inimigo trabalhar. Amém? Então nós não podemos orar somente assim: ah, Senhor, me enche do teu Santo Espírito. Não, transborda-me, Senhor. Eu preciso ser transbordado pelo Espírito Santo de Deus, para que não tenha uma brechinha para que o inimigo possa trabalhar. Não dê lugar ao inimigo, querido. Então a orientação de Paulo, a oração de Paulo, é para que os irmãos estejam firmes, não dê lugar ao inimigo, não volta atrás. Você se rendeu a Cristo, você se converteu a Cristo, permaneça firme. Igreja, vocês precisam estar unidos. Se a igreja não estiver unida, ela não vai. Por que a igreja precisa estar unida? Queridos, voltando para a idolatria. Porque se o povo de Deus que é separado, nós invocamos a Jesus, se a igreja recuar, a idolatria toma conta. Se o povo de Éfeso não tivesse firme, Paulo está falando: vocês precisam permanecer firme. Porque é mais fácil a pessoa ir para lá do que vir para cá, querido. Porque o pecado é muito fácil, o pecado ao olho humano assim é muito bom. É mais fácil você viver lá do que na mente do ser humano. Parece que está livre, mas não é verdade. Então preste bem atenção: se a igreja não estiver firme, querido, contra a porta do inferno, nós precisamos continuar firme, atacando, avançando contra essas coisas. Amém? Essa é a intenção, então, essa é a ideia de que nós precisamos estar firme para combater esse câncer chamado idolatria. E Paulo está orientando a igreja: permanece firme, porque o amor de Deus, ele permanece em nós. Não fica distante um do outro, irmão. Igreja, sempre esteja unido. Se você frequenta a igreja do 21, permaneça na igreja do 21. Se você permanece na sua igreja, permanece na sua igreja então. Não fica lá e cá, esse negócio, toma a posição, a decisão: eu quero servir aqui, porque senão, querido, no meio do caminho pode acontecer uma coisa. Fica firme. Paulo está falando: vocês precisam ficar firme. Você acha? Lá tinha o templo dessa deusa. Lá tinha um templo dessa deusa. Essa deusa Diana. Agora você já imaginou o povo: eu vou lá visitar a Diana. Eu vim de lá, mas eu senti uma saudade da Diana. Aí no domingo eu vou lá visitar a Diana. Aí no outro domingo eu volto para a igreja dos cristãos de novo. Que bom, lá canta, lá adora o Senhor. Aí passa um mês, 2, aí a pessoa te convida de novo, tem uma romaria lá para Diana. Aí você fala: poxa vida, eu vou lá conhecer aquele lugar, é muito bonito. Vai, irmãos, vai, embolou a língua. Não era bem acompanhar não, mas vai dando crédito para você ver o que o inimigo faz com a sua vida. Você tem que entender o seguinte: não, eu tenho tanto lugar bonito para me conhecer, eu tenho tanto lugar maravilhoso para me conhecer, eu não vou atrás disso não. Porque quando você faz isso, querido, você está dando força para a idolatria crescer. Então não faça isso. Não estou aqui pregando contra a religião não, tá, querido? Preste bem atenção. Não distorce as coisas. Você que está em casa também, não deixa que o inimigo venha distorcer. Eu estou pregando a palavra de Deus. Amém? Não estou aqui pregando, batendo em religião nenhuma, porque tem muita idolatria dentro da nossa igreja, que tem que ser observado isso. Preste bem atenção.
A idolatria tem sido um câncer na nossa vida. Vamos orar, irmãos? Vamos falar com Deus? Abaixa sua cabeça em nome de Jesus. Pai, em nome do Senhor, nós chegamos mais uma vez na Tua presença, meu Pai. Como é gostoso, ó Deus, poder falar diretamente com o Senhor e tendo essa convicção de que o Senhor está ouvindo. Porque nós estamos invocando o Deus vivo, Deus todo-poderoso, soberano, onde toda a plenitude se encontra em Ti. Por isso, ó Pai, em nome de Jesus, o Senhor tem feito tanto por nós, ó Pai, tantas maravilhas, como disse a Tua palavra, Tu és poderoso, o Senhor faz muito mais do que aquilo que nós pedimos, ou pensamos, ou esperamos, porque todo o poder está no Senhor. Então por isso, ó Pai, em nome de Jesus, nós invocamos ao Senhor agora, Pai, para que o Senhor entre com providência, meu Deus, sobre a vida de cada pessoa que cultuou o Senhor nesta manhã, tantos que entraram por essas portas, quanto aqueles que estão junto conosco através dessa live, ó Pai. Entra nessa casa, meu Pai. Abra a visão espiritual de cada um, meu Deus. Mostra, Senhor Deus, revela para eles o Teu amor, a Tua graça, a Tua misericórdia, a Tua soberania na vida deles, nesse lar. Talvez essa pessoa aprendeu, ó Pai, ensinaram eles foram ensinados assim, mas a Tua palavra pode nesse momento mostrar que só existe um Deus a quem nós devemos adorar, prostrar-se o joelho. É um Deus que nos ama e que nunca nos abandonou e jamais vai nos abandonar. Muito obrigado, ó Deus, por tudo. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, nós logo mais estaremos de volta às 19 horas. Amém? Tenham um bom domingo. Fica todos na paz de Jesus.